Filipenses 2, versos 19 ao 30, assim diz a palavra do Senhor. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos pela tua rica, preciosa e maravilhosa palavra. Nos ajude, Senhor, a compreendê-la, que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, desvenda os nossos olhos, a fim de que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. É isso que nós te oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós meditamos nesta carta da última feita, nos versos 17 e 18, observando a vida e ministério do apóstolo Paulo. E eu quero lembrar a vocês que, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Ele sofria pressões externas, as perseguições à igreja, e ele sofria pressões internas, os conflitos dentro da igreja. Tanto é fato que ele diz que havia alguns que pregavam a Cristo por inveja e porfia. Havia alguns que se alegravam com o seu sofrimento. Havia alguns que remavam não apenas a favor do Evangelho, mas que remavam contra o ministério do apóstolo Paulo. De modo que uma coisa aqui é clara, irmãos. O destemido apóstolo Paulo estava desanimado. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele coloca companheiros na nossa vida. Deixe-me dizer uma coisa para você hoje. Quando você estiver se sentindo sozinho, no cárcere, cansado, abatido, desanimado, ore ao Senhor. Deus pode enviar um companheiro de lutas para estar junto com você. Deus pode renovar as suas forças. Deus pode trazer um novo ânimo. Persevere. Você não está sozinho. Hoje eu gostaria de meditar com vocês a respeito dos companheiros do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, vejamos Timóteo, um exemplo de servo. Verso 19, veja comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Paulo estava preso
e não tinha como visitar a igreja de Filipos. Por isso decidiu enviar seu amigo e companheiro Timóteo. Não havia ninguém mais ligado ao apóstolo Paulo do que Timóteo. Tendo Paulo como seu mentor e modelo, Timóteo se tornou um exemplo digno de confiança para todos os crentes. Timóteo era nativo de Listra, na província da Galácia. A sua mãe, Eunice, era judia e sua avó se chamava Lóide. No entanto, Timóteo era fruto de um casamento misto. Seu pai era grego, que evidentemente era um descrente, e sua mãe Eunice, assim como a sua avó Lóide, era uma judia convertida ao cristianismo. Timóteo aparece pela primeira vez em Atos 16 como discípulo de Paulo. Timóteo provavelmente fora convertido através do ministério de Paulo. E o apóstolo Paulo considerava Timóteo como seu filho amado na fé. Durante a segunda viagem missionária, Paulo convidou Timóteo para ajudá-lo. Em Filipenses 2, ele é apresentado como um modelo de servo na obra do Senhor. Paulo queria que os filipenses recebessem Timóteo sem hesitação. Por isso, lhes deu um breve perfil daquele dedicado servo de Jesus Cristo que se acham aqui nos versos 20 a 24. Nesses versículos é possível destacar 4 características de Timóteo. Preste atenção. Primeiro, Timóteo, um servo amado. Verso 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Paulo escreveu que não havia ninguém melhor para cuidar dos interesses dos filipenses do que Timóteo. A expressão de igual sentimento em grego significa de mesma alma. Isso implica que Timóteo tinha o mesmo amor pela igreja de Filipos como Paulo. William Hendrickson, fazendo uma síntese sobre esse assunto, ele escreve dizendo, como se Paulo estivesse dizendo a respeito de Timóteo: além dele, não há outro melhor qualificado e mais favoravelmente disposto. Desde a infância, ele foi um ardoroso estudante das Sagradas Letras, um filho dócil e obediente. Durante o tempo de seu crescimento, ele foi sobejamente recomendado por aqueles que o melhor conheciam. Ao tempo de sua conversão à fé cristã, ele veio a ser-me um filho amado e fiel no Senhor. E um pouco mais tarde, meu enviado especial e colaborador, sempre disposto a ir aonde eu o enviasse, ou a permanecer aonde eu pedisse. E acima de tudo, ele é ministro de Deus no Evangelho de Cristo. E não se esqueçam de que desde a fundação de sua igreja, ele os conhece, assim como é de vocês conhecido. Pois não só esteve presente quando sua igreja foi estabelecida, mas subsequentemente também os visitou mais de uma vez. Portanto, ele é a pessoa indicada. Até que Paulo pudesse visitá-los, Timóteo era de longe o seu melhor substituto. Sem dúvida alguma, Timóteo era muito querido e amado por Paulo. Mas veja ainda uma segunda característica: Timóteo, um servo abnegado, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Timóteo destacou-se como um servo que se preocupava mais com os outros do que consigo mesmo. Paulo descreveu Timóteo como alguém que cuidava dos interesses dos filipenses. É interessante que a palavra cuidar em grego expressa um sentimento forte por algo ou alguém, muitas vezes ao ponto de ter que arcar até mesmo com as despesas. Jesus usou o verbo para falar da ansiedade da vida e da preocupação desnecessária na vida em Mateus capítulo 6. E mais tarde, no capítulo 4, Paulo vai utilizar o mesmo verbo como ansioso. Aqui Paulo utiliza o verbo em um sentido positivo, para descrever a grande preocupação de Timóteo para com o bem-estar da igreja de Filipos. Em 2 Coríntios 11, diz que Paulo tinha uma preocupação constante por todas as igrejas. E ele estava confiante de que Timóteo
compartilhava da mesma preocupação. Eles eram verdadeiros pastores, cujo principal desejo era o bem-estar das suas ovelhas. Às vezes, um pastor perde uma noite de sono, derrama lágrimas, orando, preocupado com suas ovelhas. Às vezes, um pastor precisa dizer não, por mais que seja incompreendido, pensando na glória de Cristo e no bem-estar das suas ovelhas. Timóteo ocupava um lugar especial no coração do veterano apóstolo. Verso 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Timóteo era diferente. Ele colocou os interesses de Cristo em primeiro lugar. Isso nos leva à terceira característica, Timóteo, um servo aprovado. Verso 22, veja comigo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao Pai. Paulo declarou que Timóteo teve o seu caráter provado. O verbo provar em grego significa ser aprovado por meio de um teste. Ou seja, Timóteo fora testado muitas vezes em seu serviço ao Senhor. Timóteo não era um neófito. Certamente ainda era jovem, talvez com seus 35 anos. No entanto, não era de forma alguma inexperiente. Ele conhecia muito bem o crisol da aflição. Nas palavras de Lutero, ele fora submetido à bigorna da tribulação e ele suportara a prova. Em Atos 17, quando os agitadores de Tessalônica forçaram Paulo a deixar Bereia, Timóteo e Silas foram confiados a permanecer ali e continuar a obra do Senhor. A igreja em Filipos estava bem familiarizada com Timóteo e tinha se beneficiado de seu serviço fiel por muitos anos. Por essa razão, essa descrição de Timóteo é apropriada, uma vez que o seu nome em grego significa honra a Deus. Timóteo fez jus ao seu nome. Isso nos leva à quarta característica, Timóteo, um servo dedicado. O verso 22, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao Pai. É importante notar que Paulo deixa claro que o trabalho desempenhado por Timóteo não era para ele, mas com ele. Paulo e Timóteo serviram ao Senhor em uma parceria amorosa e não competitiva. Existem várias palavras gregas para servir, mas a palavra utilizada por Paulo no versículo 22 é notável. É o verbo grego douléo, que se refere a uma vida como escravo. Paulo era o líder e Timóteo o companheiro respeitado. No entanto, os dois homens eram servos de Cristo Jesus, fazendo a obra do Senhor juntos. Timóteo não era apenas um companheiro, mas também um ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Ademais, Paulo amava Timóteo como se fosse um filho natural. Paulo era o pai espiritual de Timóteo, e Timóteo trabalhou com ele como seu filho. Juntos serviram ao Senhor como escravos na obra do Evangelho. E por isso ele diz no verso 23, este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. Paulo sente falta de seus irmãos e irmãs em Filipos. Uma vez pronunciado o veredito, os filipenses deveriam ser informados pelo amado Timóteo que lhes levaria as notícias. O veredito seria condenação ou absolvição. Paulo ainda não sabe com certeza, mas porém ele confia em ser liberto. Por essa razão, ele diz no verso 24, e estou persuadido no Senhor, de que também eu, mesmo brevemente, irei. Seja como for, suceda como suceder, a sua confiança descansa inabalável no Senhor. As qualidades de Timóteo, toda a sua vida, é um exemplo para todos os filhos de Deus. E você pode ser alguém assim também. Mas isso é possível, irmãos, quando colocamos a nossa vida diante do Senhor.
pela maravilhosa graça do Senhor, que nos transforma à imagem de Cristo, o nosso Redentor. Em segundo lugar, vejamos Epafrodito, homem de Deus, verso 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Enquanto Timóteo é um maravilhoso exemplo de servo, Epafrodito é um grande exemplo de homem de Deus. O nome de Timóteo aparece 24 vezes no Novo Testamento, enquanto o nome de Epafrodito aparece apenas 2 vezes. Além disso, Timóteo era um pastor, enquanto Epafrodito se encaixa mais no molde de um diácono. No entanto, note que Paulo elogia mais Epafrodito do que Timóteo. Ele era um líder na igreja em Filipos que foi enviado para entregar uma oferta ao apóstolo Paulo. E sobre esse homem, vejamos então algumas características. Primeiro, Epafrodito era um homem de Deus, apesar dos riscos. Epafrodito significa encantador ou adorável, um nome que só ocorre em Filipenses. Em Roma, Epafrodito ficou doente, possivelmente vítima da conhecida febre romana, que às vezes varria a cidade, e a enfermidade o havia levado à beira da morte. Além disso, Epafrodito ficou sabendo de que a notícia de sua enfermidade havia chegado a Filipos. E isso o incomodava porque seus amigos em Filipos estariam muito preocupados com o que se passava. Assim, Paulo decidiu enviar Epafrodito de volta para que os filipenses pudessem ver que ele estava bem. Paulo aproveitou a ocasião, então, para enviar uma carta, instruindo-os a acolher Epafrodito e reconhecer o trabalho realizado por ele. Mas havia um problema. Certamente, algumas pessoas o taxariam de desertor e covarde. Então, Paulo escreve dando um belo testemunho a respeito de Epafrodito, a fim de silenciar possíveis críticas a seu respeito. E nesse testemunho, Paulo escolhe com muito cuidado cada palavra. Vejam, ele diz no verso 25, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Então vejam, primeiro, ele era um irmão. Se nós estamos em Cristo, há um elo de amor fraternal que nos une uns aos outros. Essa é uma palavra que destaca a relação de família. E aqueles que fazem parte da mesma família na fé, é ordenado nas Escrituras. Não tenham inveja uns dos outros, deixem de julgar uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, não mordam uns aos outros. Pelo contrário, perdoem uns aos outros. Jesus Cristo disse que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E há tantas outras ordenanças mútuas, irmãos, que há nas Escrituras. Paulo olha para Epafrodito e diz, ele é meu irmão na fé. Segundo, ele era um cooperador. Ele não era um competidor. Ele não fica desafiando aquilo que Paulo instrui, nem disputando a sua liderança. Epafrodito era um trabalhador na obra de Cristo e um ajudador de Paulo. A palavra grega usada por Paulo aqui denota que Paulo e Epafrodito estão no mesmo serviço no reino de Deus. Eles têm a mesma missão. Terceiro, ele era um companheiro de lutas. A imagem aqui no grego é Epafrodito estava no meio de um campo de batalhas ao lado de Paulo. Ambos são companheiros de lutas na guerra contra o mal. Ele compartilhou a vida espiritual, ele compartilhou os trabalhos, ele compartilhou os perigos de Paulo, ele assumiu voluntariamente o papel de servo para ajudar Paulo em suas lutas. Ele não estava contra ele, mas ele estava com ele. Mas não para aí, o texto diz mais. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas.
e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. E aqui você precisa entender que, nos dias de Paulo, os prisioneiros não eram atendidos pelo Estado. Tudo que necessitavam, especialmente alimentos, deveriam ser fornecidos por amigos ou parentes. Ou seja, Epafrodito e a igreja de Filipos ajudaram a sustentar o apóstolo Paulo na prisão. É interessante que, ao chamar Epafrodito de mensageiro, Paulo utiliza a mesma palavra grega para apóstolo. Significa literalmente aquele que é enviado oficialmente representando alguém. Paulo traz aqui um elogio a esse irmão desconhecido. E ele usa esse termo para mostrar que Epafrodito fora enviado pelos filipenses para ajudar o apóstolo em Roma. A palavra auxiliar, liturgos, em grego, é usada, é também o termo a partir do qual deu origem à palavra liturgia. Isto é, o serviço de Epafrodito em ministrar as necessidades de Paulo foi considerado pelo apóstolo como um ministério com tanta seriedade quanto o ministério dos sacerdotes nos serviços do templo judaico. Além disso, os gregos utilizavam a palavra em referência a um funcionário público que era tão dedicado e tão apaixonado pelos seus deveres que ele desempenhava o seu cargo às suas próprias custas. Em Romanos 13, Paulo refere-se aos governantes humanos em geral como servos, liturgoi de Deus, que devem ser respeitados e obedecidos. Assim, ao chamar Epafrodito de vosso mensageiro e vosso auxiliar, era um grande elogio. Com essas descrições aqui, Paulo então suaviza o caminho para que Epafrodito volte sem dificuldades para casa. E vejam como tudo isso é maravilhoso, irmãos. Pensar que Paulo, que está preso na própria sombra da morte e à espera do juízo, demonstre tanto amor e consideração para com seu irmão em Cristo, Epafrodito. A segunda característica, Epafrodito, apesar de ser um homem de Deus, também padeceu. Verso 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque o vistes que adoeceu. A viagem de Filipos a Roma não era fácil. Significava viajar cerca de 1.300 quilômetros de navio pelo mar Mediterrâneo. E quando Epafrodito chegou a Roma, ele ficou doente e quase morreu. Paulo diz que Epafrodito ficou angustiado, porque os filipenses ouviram que ele estava doente. Agora pense sobre isso por um momento. Epafrodito saiu de casa, faz uma viagem perigosa para um país estranho, com uma nova cultura, onde foi exposto a uma doença mortal, longe da família, longe dos amigos. Ele quase morreu. Por que ele fez isso? Ele fez tudo isso por amor a Cristo. Nenhuma outra explicação é suficiente. Aliás, 2 vezes Paulo diz que Epafrodito arriscou sua vida por causa da obra de Cristo. Tanto o verso 27 como o verso 30 nos dizem que chegou ele às portas da morte. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo louva ao Senhor, porque se compadeceu e restaurou a saúde do seu irmão em Cristo. A gratidão encheu o coração de Paulo. Ele amava e precisava do seu irmão. Isso nos leva à terceira característica. Epafrodito, um homem de Deus que deve ser honrado. Veja os versos 28 e 29. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Visto que Epafrodito estava doente, Paulo decidiu enviá-lo de volta para Filipos, embora ainda precisasse dele em Roma.
E antecipando o que eles poderiam pensar, Paulo assumiu toda a responsabilidade. A sua mensagem é clara, é como se ele estivesse dizendo: Epafrodito é um homem de Deus, dê-lhe a honra que ele merece, pois ele arriscou a sua própria vida por mim. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. É interessante a expressão dispôs-se a dar a própria vida, paraboleumai em grego. Nos dias da igreja primitiva, existia uma associação de homens e mulheres, chamados de parabolani. Eles visitavam os prisioneiros e enfermos, particularmente aqueles que estavam prostrados por uma enfermidade perigosa, infecciosa. Em 252 d.C., explodiu uma epidemia em Cartago. E a maioria das pessoas lançavam os corpos dos seus mortos nas ruas e fugiam com medo. Mas o bispo Cipriano reuniu seus fiéis em uma assembleia e ele os encorajou não a fugir, mas a enterrar os seus mortos e cuidar dos enfermos na cidade. E essa atitude, agindo dessa maneira, arriscando a própria vida, eles salvaram a cidade da destruição e da desolação. Preste atenção. A igreja sempre necessita dos parabolani, aqueles que entregam a sua vida para o serviço de Cristo e dos outros. Timóteo havia desistido de seus próprios interesses para se tornar um servo de Cristo. Epafrodito quase perdeu a vida em seu serviço para o Senhor. Em Atos 20 e 24, Paulo disse: porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. E você? O que você está disposto a arriscar a vida por Cristo? Será que você está tão apegado à sua vida terrena, aos seus planos, às coisas desse mundo, que você não tem atentado para as causas do reino? Que você não está enxergando as necessidades da igreja e das pessoas à sua volta? Que você não tem observado, talvez, que o seu irmão precise de você? É muito bom ter companheiros em nossa jornada, irmãos. Mas eu quero encorajar você hoje a não apenas esperar por isso. Deus manda companheiros, mas também a procurar ser um verdadeiro irmão, cooperador e companheiro de lutas, a estar junto, a estar ao lado, a estar com os seus irmãos, não apenas na alegria, nas vitórias, nas conquistas, celebrando com eles, que isso é importante, mas também em suas dificuldades, em suas derrotas, nos momentos mais angustiantes da alma. Esteja ao lado, ore, interceda por seu irmão e com o seu irmão. Não desperdice cada momento e cada oportunidade que Deus te dá de consolar uns aos outros, assim com o consolo que você recebeu de Deus. É um privilégio, uma honra que o Senhor nos dá. Às vezes a gente está tão apegado, irmãos, a determinadas pessoas que a gente já conhece há algum tempo, que a gente se fecha naquele grupinho e a gente cria muita dificuldade para se relacionar com outras pessoas. Irmãos que fazem parte da mesma família na fé, do corpo de Cristo, porque Cristo também as chamou. Ore ao Senhor nesse momento e peça ao Senhor que lhe ajude
a pensar menos em si mesmo e a pensar mais em Cristo e em seu reino. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai amado e bendito, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus consolador. O Senhor nos consola, ó Pai. O Senhor nos conforta com Teu Santo Espírito, com a Tua palavra, por meio de irmãos, companheiros nessa jornada que o Senhor coloca para estar ao nosso lado. E que bênção e privilégio é ter esses companheiros. Benditos irmãos na fé. Ajuda-nos, ó Deus, a consolar outros também, a estarmos atentos, a estarmos dispostos, a procurarmos servir ao Senhor, termos um mesmo alvo, a Tua glória, o Teu reino, que o Senhor seja glorificado em tudo. O Teu serviço, a Tua obra. Ajuda-nos, ó Pai, a ter essa mesma missão e a suportar uns aos outros, então, em amor. A perdoar uns aos outros nas diferenças, nas dificuldades. E sempre estarmos dispostos a estender a mão, oferecer o nosso ombro, ajudar o nosso irmão a se levantar quando ele cair. Que sejamos verdadeiros irmãos, cooperadores e companheiros de luta na Tua obra, Senhor. Porque a nossa jornada não é fácil. Nós vivemos tempos difíceis. A hostilidade contra a igreja do Senhor é tamanha. E nós precisamos estar juntos, não divididos, unidos nessa caminhada e nesse serviço ao Senhor, oferecendo a nossa própria vida, arriscando a nossa própria vida, tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, a serviço do nosso Senhor e Rei, Salvador Jesus Cristo. É isso que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.